Bom, hoje eu vou dar uma breve história do capitalismo, que, especialmente para sociólogos, economistas, cientistas políticos, do início dela, 1780, 1840, quando o Karl Marx observa esse capitalismo iniciante, e eu vou falar um pouquinho do que aconteceu depois. Eu sou professor de contabilidade e administração, formado em Harvard, administração, um MBA, e estudei as 500 maiores, fiz a edição das 500 maiores no Brasil por praticamente 40 anos, e eu estudei muito como as empresas, as 500 maiores, que é aquela que Karl Marx dizia que iriam dominar, e como elas evoluíram ao longo desses anos, 150 anos, depois da análise feita de Karl Marx. Eu fico muito preocupado porque a esquerda brasileira parou no tempo, está fazendo um discurso que infelizmente está nos atrapalhando. Nós, administradores de esquerda, eu sou um administrador socialmente responsável, que é uma linha de administração que eu estudei em Harvard, que propõe um capitalismo muito mais moderno e humano e sensível às demandas de todos na empresa. Essa história de que nós espoliamos o trabalhador não faz o menor sentido para nós, administradores socialmente responsáveis, porque a gente já percebeu que isso só atrapalha a empresa. A gente quer uma empresa onde todo mundo se diverte, todo mundo participa dos ganhos, obviamente dentro do que cada um realmente contribui para a comunidade que é uma empresa. Eu vou mostrar agora um vídeo assustador, que é de uma professora marxista que está ensinando nossos filhos uma visão absolutamente equivocada, parada no tempo, e vocês estão nos atrapalhando. Vocês, de uma esquerda atrasada, está atrapalhando a verdadeira discussão sobre o capitalismo. Existem sim problemas do capitalismo, mas são problemas muito mais modernos, são o capitalismo atual que tem que ser discutido, não aquela que nem existe mais. É assustador. Por favor, olhem as bobagens que essa marxista está comentando com seus alunos. Uma aula diferente, vai ser uma aula protesto. Karl Marx é igual à luta de classes. No capitalismo existem duas classes fundamentais. A burguesia, que é a dona dos meios de produção, ou seja, ela é dona das empresas, das indústrias, das grandes fazendas, dos bancos. E os proletários, que são aqueles que têm que trabalhar para viver, assim como eu trabalho e assim como vocês todos vão ter que fazer um dia. Os proletários são a maioria e são eles que produzem tudo. Essa é a realidade que as escolas deveriam ajudar todo mundo a compreender. E é contra essa realidade. Então vocês percebem que não tem a menor como o capitalismo é hoje, e vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje as empresas capitalistas são de capital aberto, todo mundo pode comprar as ações dessas empresas. O proletariado, que são os trabalhadores, detém, eu acho que 45% das empresas americanas, as 500 maiores, porque os seus fundos de pensão corporativos que nós, administradores socialmente responsáveis, criamos para os nossos trabalhadores, nós criamos sim, não a previdência estatal, que hoje no Brasil está quebrada, nós criamos sim fundos de pensões para os nossos funcionários, tiramos 8% e pagávamos mais uns 8%, normalmente é meio a meio, para um fundo que hoje esses fundos detêm 45% das 500 maiores empresas americanas, pelo jeito que é os dados que nós temos, que o Brasil não permitiu isso. O Estado não permite no Brasil você criar uma aposentadoria própria. Você tem que contribuir com o Estado, queira ou não queira. Bom, a outra metade das empresas, ou pelo menos mais uns 25%, são detidas pelas viúvas, né? Das viúvas dos empreendedores. Como você sabe, as mulheres vivem 6, 7 anos mais do que os homens, as mulheres ricas ainda mais. Os empresários se matam de trabalhar, morrem, e você tem então as viúvas. Exemplo, Steve Jobs, né? Steve Jobs é bilionário, e quem está cuidando então dessas ações são as mulheres, feministas inclusive, porque agora ela realmente não tem um homem e ela pode fazer exatamente tudo o que ela quer. Então é assustador. Hoje o capitalismo está na mão de fundos de pensões, dos trabalhadores, viúvas, 25% são mulheres, né? Obviamente que entre os trabalhadores também
metade são mulheres. Então você podia até dizer que as mulheres detêm, seguramente as mulheres detêm 65% do capital e do capitalismo, né? Não tão, aquela história do capitalista com charuto, com aquela gordo e o proletário magro, não tem absolutamente nada a ver com o dia de hoje. Mas em 1840, né, podia até ser 1890, no máximo 1900, quando uma coisa vai acontecer, você podia até dizer que sim, o empresário se preocupava com o controle do capital. Agora, o empresário, na realidade, o capitalista, né, a palavra capitalista quer dizer cabeça, né, são as pessoas que têm cabeça, a gente usa então, renda per capita, né, quer dizer a cabeça das empresas naquele momento, né? A ideia de que você tinha que ter uma cabeça administrando uma empresa é muito ligado à competência, coisa que a esquerda não acredita. A esquerda acredita que qualquer trabalhador pode administrar uma empresa, não precisa de administradores, não precisa de ciência de administração, não precisa de benchmarks, não precisa de estudar administração, que é uma coisa simplesmente óbvia, fácil, você faz isso. Não é verdade, é uma ciência que a gente aprendeu às duras penas, a gente aprende a administração errando, e o objetivo da administração é não repetir os erros de outras empresas. Coisa que a gente não estuda. Se você pegar um jornal, você não tem a menor ideia porque que as empresas brasileiras estão fracassando, você não tem a menor ideia porque o Eike Batista de fato não deu certo, você só sabe que ele não deu certo. Bom, continuando. Então, quando você ouvir a palavra capitalista, eu vou pedir para você pôr a palavra engenheiro têxtil, né? Porque o capitalismo começou basicamente com a indústria têxtil, né? O Engels era dono de uma empresa têxtil, grande amigo de Karl Marx, e vocês vão ver que então os engenheiros criaram as novas máquinas. Então, o que o capitalismo foi, na verdade, a palavra nem devia ser, o livro do Karl Marx nem devia ser chamado O Capital, devia ser chamado A Tecnologia, porque o que aconteceu foi, com a revolução científica, os grandes cientistas como Newton, Faraday, Watson, Tesla, descobriram leis da ciência, mas ficaram na teoria. Todos esses venerados ficaram na teoria. Eles descobriram coisas, mas não criaram nada, não colocaram a teoria na prática. E quem fez isso foram os capitalistas, foram os engenheiros de produção e os engenheiros têxteis, os engenheiros de motores, né? Porque o motor a vapor começa nessa hora. Então, esses engenheiros ficaram com muito medo de perder o controle das máquinas que eles criaram. Então, eles faziam as máquinas internamente, cada funcionário que eles ensinavam, nem sempre podiam fazer a mesma coisa, eles morriam de medo de que essas máquinas fossem roubadas. Inventaram, não existia a patente naquela época, então realmente o controle dos meios de produção, nesse sentido, existia de fato. Muitos não queriam abrir o capital, né? Eles queriam manter na família, então eram empresas familiares, de capital fechado, não eram empresas abertas, como você vê hoje, Lojas Renner, Natura, Magazine Luiza, são empresas de capital aberto. Você, anticapitalista, pode comprar o capital dessas empresas. Às vezes você vai ter que pagar um ágio, né? Você vai pagar 10% mais do que eles investiram, porque você já está comprando uma coisa que deu certo, você já não vai correr o risco, mas no meio de uma recessão, você pode comprar, às vezes, tragicamente, você pode comprar uma ação abaixo do preço do que o próprio capitalista investiu na empresa. Então você pode comprar uma empresa a 70% do chamado valor patrimonial. Então pense bem o que está acontecendo. Mas voltando aos engenheiros que inventaram. Então eles tinham muito medo de perder o controle dos bens de capital. De fato, mas eles estavam com medo de serem enganados, de serem roubados as suas ideias, e eu posso entender esse sentimento. Nenhum de vocês, quando crianças, gostou quando alguém tomou o seu sorvete ou simplesmente roubou o seu brinquedo.
Então, não tem nada a ver com o que o Karl Marx estava pensando. Ele achou que esse medo iria continuar para sempre, e o que aconteceu? Foram roubados, sim. Então, todas essas máquinas, todas essas ideias acabam sendo roubados pelos próprios funcionários, e surgiu logo uma indústria chamada de mecânica. O que é a indústria mecânica? Até hoje ela existe. É a indústria que produz essas máquinas e os vendem para qualquer um. Se você quiser competir no setor de automobilístico, você pode ficar tranquilo. Vai haver milhares de fornecedores que vão te vender as prensas necessárias, que vão te vender as máquinas necessárias para que você possa também competir com a indústria automobilística, com a sua própria empresa. O que você vai ter é ter que ter conhecimento, você vai ter que ter capacidade de saber como administrar uma empresa, mas não há mais controle. E pior, até hoje você tem pessoas que querem que todos os bens de capital estejam na mão do Estado. E também o pessoal rouba do Estado, rouba as ideias do Estado. Então, isso acabou. Então, o que aconteceu? Em 1920, como qualquer um podia abrir uma empresa que bem entendesse, simplesmente comprando as máquinas do setor de mecânica, o grande problema das 500 maiores era, então, matéria-prima. Do controle do acesso à matéria-prima, era o ferro, era o petróleo, era a borracha. Tanto é que a indústria Ford de motores, de carros, desculpe, veio até o Brasil fazer a Fordlândia. Então eles queriam desesperadamente ter acesso à matéria-prima. E aí surgiu, infelizmente, até guerras mundiais, o colonialismo, que a esquerda corretamente identificou. Lenin fala disso, é Lenin que percebe que não é o marxismo, mas é o leninismo, que é o imperialismo americano, europeu, que controlou todos os países da África, que controla. Houve uma guerra mundial, o Hitler queria Lebensraum, quer dizer, mais espaço vital. Então, isso não tem nada a ver com capitalismo, mas era uma outra visão de que as empresas precisavam, sim, de matéria-prima, pudessem competir. Então, onde as grandes empresas perceberam, eles bom, já que todo mundo pode competir com a gente, vamos controlar o fluxo de matérias-primas. Os países da África começaram a ter lutas de liberdade. O Brasil destruiu a Fordlândia. O Ford foi enganado por brasileiros, não vou citar, vale a pena ler o livro Fordlândia, mas logo no início o governador começou a enganar um famoso empresário brasileiro, começou a enganá-lo. Olha, foi um desastre, o que ele perdeu dinheiro não está escrito. Mas aí as empresas, 500 maiores empresas, com medo de perderem o controle, perceberam que depois de perderem o controle de fato, com o nacionalismo, eles puderam comprar as mesmas matérias-primas de locais. Pagaram talvez 3 ou 4% a mais, ou 5% a mais, né, do que se eles mesmos estivessem extraindo o minério, o ferro, a borracha. Mas eles pensam, quer saber? É muito mais simples. Então, aquele medo que eles iam perder o controle não aconteceu, e todos os países, os árabes, continuaram vendendo petróleo para os Estados Unidos. Então, isso se acalmar. E aí se percebeu que o sucesso de uma empresa, então, na realidade, dependia de uma figura que não existia ainda naquela época, que era o administrador de empresas profissional. As grandes empresas familiares não conseguiam gerar filhos suficiente para colocar em todas as áreas. Então, as empresas familiares não conseguiam gerar filhos, netos, genros, que são sempre meio inconfiáveis, e noras que, infelizmente, não se interessavam na empresa. Então, o que as 500 maiores se preocupavam era ter o controle de administradores profissionais. Eles incentivaram a criação de escolas de administração. Desde 1850, nos Estados Unidos já existem várias escolas de administração. As universidades no mundo inteiro sempre foram de esquerda, e eles não queriam nem saber de criar faculdades de administração, porque eles não queriam ajudar, obviamente, o capitalismo a se aprimorar. Mas em 1908, a Harvard University, que era de esquerda, mas realmente eles eram o que havia de melhor na esquerda
americano na época, claro, uma esquerda inteligente, não é dessa que nós temos aqui no Brasil hoje em dia, infelizmente, mas eles perceberam isso e disseram, olha, quer saber, essas escolas de administração que estão sendo dados fora do nosso convívio, vamos incorporar, vamos nós criarmos esse administrador que nós estamos percebendo realmente vai tomar conta do capitalismo. Então, o que eles perceberam é que, olha, vamos nós treinarmos esses administradores para serem do nosso lado. Vamos capturar o capitalismo através de um aluno, um administrador socialmente responsável, do qual eu sou parte, porque eu fiz Harvard Business School. Então, eles tiveram a concepção de, puxa, olha que interessante, vamos capturar o capitalismo dos capitalistas. Vamos colocar um administrador profissional com uma ética, com uma visão social, diria, centro-esquerda. Então, né? Nós não somos a esquerda burra, mas nós somos uma centro-esquerda inteligente que se preocupa, sim, com a dinâmica e com uma empresa socialmente responsável, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com seus funcionários, que se preocupa com os clientes. Você não acredita, a empresa familiar normalmente tem monopólio e não está se preocupando com seus clientes, de Petrobras, Correio, Caixa Econômica, estão um pouco se lixando com o cliente. Então, eles criaram um MBA já em administração, não existe administração no nível de faculdade, ela é uma pós-graduação. Por quê? Porque Harvard diz, vamos fazer um ensino liberal, né, onde eles estudam ética, direito, sociologia, literatura. Vamos fazer uma educação humanista para os nossos alunos e depois que eles são humanos, vamos então ensinar, eu sou muito mais a favor de ensinar administração a nível de pós-graduação, porque aí você tem uma pessoa mais madura, já formada, e ele vai ser perigoso, porque um administrador é uma pessoa perigosa se você vai estar dando poder para ele, se ele não tiver essa formação humanista e socialmente responsável que Harvard deu. No Brasil, infelizmente, e tanto é que em 1935, as nossas faculdades de administração já ensinavam ética, né? Ética e filosofia, olha que interessante. Isso foi abolido. Hoje as faculdades de administração, né, não ensinam mais ética, nem filosofia, muito poucas pelo menos. E em 1946 o Brasil fechou todas as escolas de administração. Então, olha que absurdo, em 1908, já em 1850, os Estados Unidos estão criando escolas de faculdades de administração, e no Brasil a Lei 7.988 de 1945, na ditadura militar, do Getúlio Vargas, ele manda fechar todas as escolas de administração que nós tínhamos na época. Um absurdo. E vocês de esquerda não sabem disso. Quer dizer, vocês não sabem a loucura, como nós destruímos o capitalismo. Não podíamos ter um capitalismo socialmente responsável. E a lei foi a lei dos economistas. Os economistas criaram uma lei para criar a profissão de economista, que se trata essa lei 7.988, e aí no artigo 9º, eles, para tomarem o poder de nós, administradores, eles então determinam que, olha, a partir do ano letivo de 46, fecha-se todas as escolas de administração desse país e desse curso de ética e filosofia que vocês ensinaram. Então, por mais ou menos 50 anos, nós não tivemos escolas de administração nesse país e nem a temos. Vocês não cansam, hoje não temos a escola de administração. Não tem. Não, essas escolas que estão aí não são escolas de administração. Primeiro, a maioria, os donos são economistas, né? Pega aí, vocês vão ver a própria FGV, que vocês acham que é de administração. Não, quem é dona da FGV é o Rio de Janeiro, a Escola de Economia do Rio de Janeiro. E os alunos hoje não têm professores de administração, porque não tinha professor. Não temos até hoje professor de administração que já tenham sido formados. Normalmente engenheiro de produção, sociólogo, psicólogo, que tentam criar uma escola de administração, mas ainda não a temos. Acho que um ou dois no máximo. Então, a Fundação Dom Cabral pode ser uma escola que tem professores americanos. De termos bons administradores formados, os Estados Unidos têm, porque até hoje é empresa familiar, onde o filho é engenheiro, o advogado, é tudo menos administrador. Então, os filhos de grandes empresários tocam as suas empresas, em vez de administradores profissionais, e esses filhos eles odeiam a empresa, porque o pai
perderam o pai por causa dessa empresa, ele só cuidava da empresa e não dos filhos, então há uma relação de amor e ódio nas empresas familiares brasileiras. Isso eu estudei bastante e é uma tristeza, nós estamos ainda nessa fase. Mas nos Estados Unidos, então, eles falam, bom, não temos problema de capital, porque nós somos empresas de capital aberto, nós podemos pegar o capital quando a gente quer, não temos problemas de matéria-prima, porque a gente pode comprar dos países, a gente achou que ia ser impossível, etc. Nós não temos problemas agora de gerência, porque nós temos agora excelentes administradores profissionais que a gente pode contratar. Então, onde estava o medo, onde era crítico e estratégico? Era o controle das pesquisas. Então, obviamente, a pesquisa, a inovação, em 1950, todas as empresas iniciais criaram centros de pesquisa. E a maioria não é rápida. A IBM hoje tem um grande centro de pesquisa, mas o caso paradigmático foi a Xerox. A Xerox é uma grande empresa e tinha um excelente departamento de pesquisa, e eles, por incrível que pareça, inventaram o computador, inventaram a programação de computação, inventaram o GUI, que é o Graphical User Interface, que é o que vocês têm hoje nos seus computadores e nos seus iPhones, vocês têm ícones, e antes não, eram linhas de texto que você tinha que programar. Então a Xerox tinha tudo isso, tinha inventado tudo isso, e não implantou. Não implantou por quê? Porque a distância entre o departamento teórico e o prático, eles não se comunicavam. E o Steve Jobs acabou aproveitando muito disso. Ele visitou a Xerox e copiou praticamente tudo. Então, com o tempo, a partir de 1950, ou depois, né, no fracasso, esse fracasso vai acontecer em 1980, por 30 anos eles lutam por ter o controle da tecnologia. Aí eles pensaram, quer saber, vamos deixar isso para os startups. Vamos deixar os startups tomarem o risco, e quando esses startups derem certo, aí a gente compra a preço de ouro, como vocês já estão ouvindo e sabendo que isso de fato acontece. Bom, então, aí passa-se por uma nova fase de 1960, bom, já resolveu. E aí a profusão de empresas capitalistas concorrendo entre si, totalmente contrário do que Karl Marx dizia. Karl Marx achava que ia ter um monopólio de alguns ou dois, que os engenheiros têxteis estariam comandando o mundo. Hello? Os engenheiros têxteis não comandam os bancos, não comandam a Rede Globo, não comandam a indústria de entretenimento, os jornais. Isso está totalmente disperso. Então, a ideia do Karl Marx que o capitalismo ia ser concentrador de renda e que os engenheiros têxteis e os engenheiros de máquinas a vapor iriam controlar o mundo é absolutamente jocoso. E essa moça que está ensinando os alunos que capitalizam a exploração dos trabalhadores, olha que ideia maluca, ela está muito atrasada. E vocês de esquerda jurássica, vocês estão nos atrapalhando, nós administradores centro-esquerda, vocês estão realmente atrapalhando nossas vidas. Vocês economistas de esquerda fecharam as escolas de administração, vocês são malucos de fazer isso. Bom, aí é o controle das marcas, quando surge então aquela grande preocupação de criar uma marca para que você só compre daquela marca e não compre dos milhares de concorrentes que nós temos. E aí que surge então a Rede Globo, as grandes agências de propaganda no Brasil, e essas agências de propaganda vão se definhar e eles vão entrar na política, que é o grande desgraça que nós temos hoje, o controle que esses agências de propaganda têm na política brasileira. Mas naquela época eles eram muito conhecidos. Eu queria ser, olha que interessante, eu era formado em contabilidade nessa época, e eu queria trabalhar numa agência de propaganda, e de fato acabei trabalhando numa agência de propaganda na Inglaterra, porque aqui ainda não tinha, tal a vontade, quer dizer, todo mundo queria naquela época trabalhar numa agência de propaganda, como hoje eu acho que todo mundo quer trabalhar no banco, né? E assim por diante, ou numa asset management. Tem até um vídeo que vocês devem ter assistido, o Mad Men, né? Que conta toda essa história da propaganda nessa época. Em 1990, aí vem um problema do capitalismo que eu estou lutando contra, então eu preferia que você, professorinha aí, lutasse essa luta que nós estamos lutando, que é que aconteceu o seguinte: o administrador socialmente responsável deu certo até 1980, e nós já estávamos preocupados com o trabalhador, com o fornecedor, com o cliente. Por exemplo, nos fornecedores, a gente nunca a gente nunca levava o nosso fornecedor
a falência, a gente se preocupava para que ele tivesse também lucro, ele faz parte da comunidade. A palavra stakeholder, você já ouviu a palavra stockholder, que é a preocupação com o acionista, que é ou da empresa familiar, a empresa familiar só está pensando nele, no acionista. E o administrador socialmente responsável está preocupado com toda a comunidade, nós somos comunitaristas. Então não adianta você ter uma força de trabalho desmotivada, que se sente espolhada. Não, vamos pagar mais para esse pessoal. E vamos aumentar a eficiência de tal forma que o consumidor pague por isso também. Não, é possível, com uma boa administração. Nós não temos administradores no Brasil. Então, olha a tristeza que foi essa lei dos economistas. Então, por causa da nossa ineficiência, nós somos corruptos, a gente consegue negócio através da corrupção, através dos monopólios estatais, através de uma série de produtos porcaria que não funcionam, não respeitando prazos de garantia. Você sabe disso. Você sabe disso. Bom, aí o que aconteceu? A Escola de Chicago de Economia, né, mais uma vez, viu que nós, administradores socialmente responsáveis, não estávamos maximizando o lucro, segundo eles, porque a gente estava beneficiando todos os stakeholders, todos aqueles que têm algo investido na empresa. E o trabalhador também tem. A gente reconhece isso. Eu quero que o trabalhador fique 40 anos trabalhando conosco. Então eu preciso atender às demandas dele. E esse pessoal de Chicago, os economistas de Chicago, achavam que não, vocês não estão mais alinhados com o acionista, como a empresa familiar era antigamente. Como é que a gente pode, então, destruir vocês, administradores socialmente responsáveis? E aí, a escola de Chicago inventou o stock option, né, que é dar ao administrador de empresas uma participação no lucro da empresa. E conseguiram... vários administradores dizem, como é que é você participar do lucro sem ter ações, que é óbvio, isso vai contra o espírito capitalista. Não, você só tem lucro se você for dono do capital da empresa. E esses administradores dizem, eu não vou ser mais socialmente responsável, vou entrar nessa história dos stock options, que é hoje o desastre do capitalismo, a ganância desses administradores, a ideia de lucros cada quatrimestre. Então, a briga, se vocês quiserem ser anticapitalistas, junte-se a nós. Vamos lutar. Essa é a luta que tem que ser lutada. É isso que a gente tem que pedir, que o que a Escola de Chicago de Economia fez. Vamos ter que proibir os stock options. Vamos voltar ao administrador socialmente responsável, que nós levamos realmente uma chacoalhada com isso. Claro que alguém oferecendo cenouras, os americanos entraram nessa. Os ingleses não, você não vê isso na Inglaterra nem na Alemanha. Os alemães também, os administradores são socialmente responsáveis, não entraram nessa, eles lutam por bons salários, tudo bem, determinados, dependendo do seu desempenho, mas não essa história de que eu vou ganhar graças à ação, e aí vem essas bolhas de bolsa, etc., que você já vê em 2008 por causa desse cara. É esse cara que criou. Bom, e agora eu acho que para finalizar, e eu vou voltar depois em aulas para explicar cada um pouquinho mais em detalhe, mas para terminar, eu diria que hoje o capitalismo está numa fase de que, eu já tenho tecnologia, eu já tenho capital que eu posso pegar em empresas de capital aberto, eu consigo fazer IPOs, tranquilo, funcionários de arrumo bons, não no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, eu tenho excelentes escolas de administração, isso aqui não é problema, tecnologia, eu compro dos startups. O que eles agora estão percebendo é que eles têm que ter o controle dos canais de distribuição. Por quê? Porque o varejo, os pão de açúcar, começaram a tirar uma fatia enorme do lucro das empresas simplesmente pelo ato de vender. Né? Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma loja de brinquedos, a minha esposa tinha uma loja de brinquedos, e o markup chamado, eu comprava da Brinquedos Estrela uma boneca Barbie por, digamos, R$100, e a gente colocava 100% de margem. Eu comprava por 100 e vendia por 200. Claro que eu tinha que pagar impostos, eu tinha que pagar funcionários, o papel, etc. Mas, caramba, é uma fatia muito grande de absorção do trabalhador, do engenheiro. Quer dizer, o engenheiro que eu que fiz tudo, e agora eu canto ficar com a parte do leão dos lucros. Isso é muito verdade. O pão de açúcar, eu acho que o pão de açúcar, então, começou a dominar, espezinhar os fornecedores. É assim que o pão de açúcar ficou rico. O Abílio Diniz está falando que ele era um grande empreendedor. Nada disso. Ele conseguiu, sim, esmagar pelo monopsônio. Ele era o único comprador.
Então ele conseguia absorver mais-valia, né, que é um termo marxista, do engenheiro de produção, que ficaram bravos. E essa é a fase que nós estamos agora, então você vê as empresas tipo Apple. Né? A Apple diz, quer saber, eu vou criar minhas próprias lojas. Eu vou vender diretamente para o consumidor. Você vê empresas tentando vender direta por internet. Então, você vê esse movimento agora, e é uma briga entre o varejo, que está quebrando, e as empresas que estão querendo vender diretamente e tirar o atravessador. Quem é de esquerda já se lembra, né, a grande briga do atravessador, que era o atacadista, nem era o varejista. Mas e essa é uma luta que está hoje ocorrendo entre o engenheiro e o vendedor e o canal de distribuição. Então é isso, pessoal. Eu vou depois, nas próximas aulas, falar cada uma dessas etapas um pouquinho mais devagar, mas eu quero que vocês de esquerda jurássica, como essa moça, pense um pouquinho. Pessoal, o capitalismo mudou, para pior, eu não sei, vocês podem decidir. Eu acho que o capitalismo socialmente responsável, que eu fazia parte, eu vim até, eu fui tão engraçado, eu fui trabalhar na Exame querendo isso, porque a Exame tinha uma revista para o administrador, eu fui direto e tentar vender essa ideia que eu tinha aprendido em Harvard e adorei, e é isso mesmo. E para minha surpresa, grata surpresa, eu descobri que a Exame era totalmente controlado pela esquerda brasileira. Lá que eu conheci Rui Falcão, que hoje é presidente do PT. Falei, pô, agora eu vai ser tranquilo. Nossa, achei que ia ser difícil implantar a ideia do capitalismo socialmente responsável, e não consegui. Eles não queriam absolutamente saber nada disso. Fui boicotado do dia primeiro. Eles não queriam fazer nada que melhorasse o capitalismo. Olha que interessante, porque eles queriam implantar o socialismo nesse país. Então eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho a administração de empresas, a história da administração de empresas desde 1840. Muita coisa aconteceu. A luta está aí ainda, mas é uma luta num outro nível, pessoal. Até o Partido Comunista Brasileiro já aceita a pequena e média empresa. Então, o que eles não gostam é da grande empresa. E eu vou lhe dizer, francamente, o que a esquerda não gosta, e tem toda razão de não gostar, é a empresa familiar. A empresa familiar é aquela de 1840, de fato. É o Odebrecht, pessoal. É a Gerdau, pessoal. É a OTC, pessoal. É a Andrade Gutierrez. É tudo empresa familiar, tem o nome deles. Né? O Banco Itaú, né, é uma empresa familiar. O Unibanco é uma empresa familiar. Existe uma ou duas empresas profissionais, uma que eu saiba, a Renner. A Renner é uma empresa totalmente pulverizada, não existe um acionista dominante. E eu queria que vocês abrissem os olhos, pelo amor de Deus. Muito obrigado.